Olá, amigas de Você Mais Bela. Nosso bate-papo de hoje é com a Camila. Ela é jovem, ela é esposa, ela é escritora e ela tem vários livros já lançados no aplicativo Wattpad e também agora é publicado. Oi, Camila, tudo bom? Oi, Boa noite. oi, Patrícia, boa noite, tudo bom? Obrigada pelo convite. Nada, que isso. Camila, conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua história, a sua infância, até chegar onde você chegou hoje em dia. Conta pra gente, pras minhas amigas. Se apresenta, né, pras minhas amigas. Tá bom, meu nome é Camila, eu moro no Rio de Janeiro, foi onde eu cresci, na verdade no interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Iguaba Grande, que fica na região dos Lagos, mas eu sou carioca, nasci no Rio mesmo, na cidade do Rio, vim pra cá com os meus pais quando eu tinha 8 anos, e aqui eu cresci, né, me casei também, eu morei 5 anos no Pará, bem longe, né, do outro lado do país. Uhum. Depois que eu casei, assim que eu casei, imediatamente a gente foi morar no Pará. 5 dias de casado a gente tinha. E depois de 5 anos a gente voltou, 4 anos e pouquinho. E a gente voltou pra cá, pra cidade onde eu cresci, que é Iguaba Grande. Meu marido é militar, né? Então a gente já foi pra lá com esse tempo definido pra voltar. E aqui eu tô até agora. Uhum. E conta pra gente, Camila, como é que foi seu começo nesse universo aí de livros, né? De literatura. Como é que você começou? Como eu falei, eu sou formada em biologia, né? Mas eu sempre gostei muito de escrever. Eu só não imaginei que a literatura, né? Essa coisa de escrever, de escrita, fosse se tornar uma profissão um dia. Eu sempre gostei muito de ler desde criança. Sempre tive muitos livrinhos em casa. Minha mãe sempre foi leitora, então acho que ela me influenciou muito nesse aspecto. Mas eu nunca realmente imaginei isso como uma profissão, assim, pra minha vida, né? Sempre pensei em várias coisas. Eu sempre me considerei muito criativa. As pessoas sempre falam que eu era muito criativa, mas eu considerava outros tipos de profissões em que você pode, né, exercer a criatividade, como jornalismo, de repente, publicidade. Mas quando eu entrei no ensino médio, eu me apaixonei pela biologia. E aí eu resolvi que eu queria fazer biologia. Ninguém tirava isso da minha cabeça, que eu queria ser bióloga. E foi o que aconteceu. Eu me formei no ensino médio, eu fui pra faculdade. Me formei em biologia, trabalhei com isso durante mais ou menos uns 3 anos depois de formada. E aí eu casei, fui pro Pará, e quando eu cheguei lá, eu não tinha emprego, né? Eu trabalhava aqui, eu era professora universitária de curso técnico e também pré-universitário. Aí quando eu casei, eu larguei tudo para ir para lá para morar com o meu marido. E aí lá eu conheci algumas pessoas que fizeram proposta para eu trabalhar com loja, né, com varejo. Eu já tinha trabalhado como vendedora na época que eu estudava, na época que eu fazia faculdade, um tempinho, e para ajudar a bancar, né, os estudos, mas eu nunca tinha levado também isso para o lado profissional. Só que lá eu acabei me envolvendo muito nesse meio e me destacando, e eu acabei levando isso como uma carreira. Então hoje a carreira que eu sigo oficialmente, assim, né, que é a minha carreira principal no sentido de prover, né, renda, é o varejo. E já tem uns 6 anos já que eu tô, um pouco mais de 6 anos que eu tô nesse meio trabalhando com isso. Mas também, paralelamente a isso, lá eu comecei a escrever. Como isso aconteceu? Como a gente morava longe de todo mundo, né? Fomos só nós dois para lá, então a gente não tinha outras pessoas por perto, não tinha familiares, absolutamente nenhum conhecido. As únicas pessoas que a gente conhecia lá eram os amigos do trabalho do meu marido e as pessoas que eu conheci no meu trabalho. Então, realmente foi um desafio. E o Caio viajava muito, todo mês ele viajava, ele é da Marinha. Então, tinha viagem todos os meses, no mínimo 10 dias por mês, ele estava fora de casa. E aí você imagina, você num estado super longe, o Belém e o Rio de Janeiro são tão distantes, assim, como mais distantes do que, por exemplo, do Rio de Janeiro, do que outro país, sabe? Você chega mais rápido na Argentina do que em Belém. Então, você tá, assim, num lugar totalmente longe da tua casa, totalmente longe dos seus amigos, sem seu marido ainda. Não é fácil, né? Pra gente que é mulher, que tem necessidades emocionais, né? A gente é sensível, naturalmente. E como seres humanos, de maneira geral, a gente precisa dessa convivência com outras pessoas, né? Pessoas que a gente tem laços e afeto, enfim. E aí eu acabei tendo uma necessidade assim, emocional naquele momento.
e eu comecei a escrever. E aí, uma conversa com a minha irmã, ela me falou de um aplicativo de escrita, que era o Wattpad, e começou a me incentivar a colocar umas histórias lá. E eu comecei a escrever uma história lá, e de ficção, né, que eu já tinha vontade de escrever há muito tempo. Eu sempre escrevi muitas histórias de ficção curta, mas eu nunca tinha realmente escrito um livro. Tinha vontade de escrever um dia, mas eu não... Acho que eu não acreditava realmente que eu ia fazer isso um dia. Sabe aquela coisa que você tem vontade de fazer, mas você nunca começa? E aí nunca vira, nunca se concretiza. Era a literatura na minha vida. E aí eu comecei a publicar lá para me distrair, né? Então, assim, para suprir essa necessidade emocional que eu tinha, às vezes, de um certo princípio de ansiedade, assim, que eu não reconhecia na época, porque eu não tinha muito entendimento sobre o assunto, né? Para não dizer nenhum. Então, isso aí foi um processo terapêutico que eu fui passando e exercendo, assim, naturalmente. E acabou dando certo. Começaram a aparecer leitores aos pouquinhos, bem devagarzinho, e começou a se tornar uma coisa maior. E aí eu vi que isso poderia, talvez, em um certo ponto, que isso poderia, talvez, se tornar uma coisa séria, real, assim, no sentido de virar uma carreira, sabe? E acabou virando. Bom. Que bom, né? Uma coisa ligou a outra. E nessa carreira sua, você escreveu vários livros, né? Tem o Lumen, O Filho do Imperador. Isso. Teve uns até que, acho que foi em todos os sentidos, né? Completou 1 milhão de leituras, né? Tem mais de 1 milhão. Tá com mania de falar visualizações. E completou sozinho, né? 1 milhão de leituras. E como que foi você, assim, receber essa notícia assim, em casa, do nada sua carreira emplacou e foi começando a gente te seguir, te ver? Como que você lidou com isso, assim? Então isso é engraçado, porque na verdade não foi de repente, sabe? As coisas comigo nunca aconteceram de repente na literatura. É sempre gradualmente. Então, às vezes, assim, eu até estava falando um pouquinho com você antes de começar, né? Que às vezes a gente começa e as pessoas não levam muito a sério, né? Tipo, essa menina inventando moda de novo. Ainda mais a gente que é muito criativo, que tem 1000 projetos. Só que sempre tem aquela coisa que a gente gosta mais, né? E a literatura sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. Sempre foi, assim, a coisa que eu mais gostava de fazer, ler e escrever. Eu sempre escrevi. Eu tenho muitas coisas escritas desde que eu era adolescente aqui em casa. Lógico que as pessoas não liam, mas a minha família lia, enfim. Eu escrevia por hobby mesmo que não tivesse essa... proporção de visualizações, digamos assim, sabe? Mas... Menina, esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando mesmo? Acontece. Sobre em todos os sentidos. Pode crer. Ó, tá bem que é editado. Voltando, rebobina. Então não aconteceu de repente, né? Eu comecei a escrever, aí no começo não tinha nenhum leitor, só quem lia era, tipo, minha irmã, uma amiga minha da escola, o irmão dela, que era criança, e uma menina que trabalhava comigo na loja, né, que eu gerenciava lá em Belém. E ela, uma vendedora minha, ela lia e me dava... E assim, ela ficava super ansiosa para saber o que ia acontecer. Então, acho que eu só terminei o primeiro livro graças ao Wattpad. E o seu primeiro livro... Ele foi lançado em 2016, né? Foi o Lumen. Na verdade foi 2015. Eu não sei porque que eu falo 2016. Mas a verdade foi do finalzinho de 2015. Mas ele emplacou mesmo em 2016. E ele foi escrito... 70% dele foi escrito pelo celular, né? Como é que foi isso assim, pra você? Foi... As pessoas tiveram uma boa aceitação disso quando souberam que foi feito por um celular e ficaram assim, oh meu Deus, sabe, aquela coisa surpresa, assim, ou foi muito natural? As pessoas aceitaram isso muito bem? Então, não sei. É porque, para mim, esse processo para mim foi muito natural, porque eu tava nessa, né? Aquele comecinho, eu escrevia pelo celular, no próprio aplicativo do Wattpad. Eu costumo até falar que o Wattpad foi o... Eu só sou escritora hoje por causa do Wattpad. Era meio que eu estava falando em relação à pergunta anterior. As pessoas queriam mais. Então, era o único meio que eu tinha para escrever era o celular, porque eu não tinha computador na época, eu estava sem notebook na época. Então, eu escrevia pelo celular, quando eu estava em casa, publicava direto lá naquela plataforma. E eu não sabia que ia ficar uma coisa tão grande. O Lumen foi o maior livro que eu escrevi, você acredita? Foi o meu primeiro livro. E de todos os livros que eu escrevi, ele é o maior. Ele tem mais de 100 mil palavras.
Então, porque o livro a gente mede pela quantidade de palavras, né? Então, assim, para você considerar um romance, o que é um romance? Não é uma história de amor, não. Romance significa uma narrativa longa. Então, assim, todos esses livros que a gente compra um livro com uma história longa, a gente chama de romance. É porque existe o romance romântico, né? A gente pode falar romance no sentido de ser uma história de amor. É uma história de romance. Mas a palavra técnica para um livro longo também é romance. Então, são duas palavras homônimas aí com significados diferentes. Então, assim, para ser considerado um romance, um livro, uma narrativa longa, um livro, né? Falando assim mais popularmente, tem que ter no mínimo 50 mil palavras. Então, olha só, para você ter uma ideia, Lumen tem mais de 100 mil palavras. Então, acabou se tornando um livro relativamente grande, né? Ele não tem físico ainda, mas vai ter, dependendo da forma como diagramarem ele, eu acredito que vai ter, assim, umas 400 páginas, entendeu? Ou mais. Mas, enfim, eu escrevi tudo, praticamente, a primeira versão dele é inteira pelo celular. Então, como é que foi isso? As pessoas iam pedindo, eu ia escrevendo, eu ia publicando um pedacinho por semana, era quase um folhetim, né? Os antigos folhetins. Todo dia tinha um dia da semana, assim, que eu postava um capítulo novo. Daí a galera ficava esperando por aquele dia, aquele horário, sabia que ia ter capítulo novo. E assim foi como indo. Se fosse um episódio de uma série, né? Exatamente. Isso mesmo. Só que escrito, né? E aí, assim foi acontecendo. E daí eu comecei a ter necessidade de comprar um computador, né? Porque eu percebi que eu tava levando aquilo a sério. E aí foi assim que eu fui investir no computador para escrever mesmo, sabe? Eu até mudei de ramo no meu trabalho, foi até engraçado, foi meio que simultâneo, assim. Eu comprei lá o computador, porque eu não tinha computador na época, e eu mudei um pouco de cargo dentro da minha empresa e peguei uma área mais administrativa, que era menos de ficar em pé lá na loja gerenciando, e eu fui para supervisão, que era uma coisa muito, muito administrativa, e eu até ganhei um computador da empresa. Ganhei, assim, aquele empréstimo de empresa, né? Aquele empréstimo de empresa. E aí foi bem no mesmo mês, assim, eu comprei um computador, não tinha nenhum, daqui a pouco eu tava com 2 computadores em casa. Aí era um para fazer conta e o outro para escrever, sabe? Um número de humanas e outro era de exatas. E aí... uma ligou a outra, né? Acabou, né? E aí foi muito melhor, porque é muito mais confortável você ter uma ferramenta para você exercer aquele trabalho, né? A partir do momento que eu ganhei o computador foi muito melhor. Mas isso é muito legal de falar, porque assim, não é desculpa, né? Você não ter a ferramenta não é desculpa, né? Às vezes a pessoa usa isso como desculpa para procrastinar. E aí eu sempre tenho o meu argumento da minha própria vivência, que isso não é desculpa. Você pode escrever na mão, já aconteceu de eu ter uma ideia no meio da rua e não ter onde escrever, eu pegava uma caneta e escrevia um verso de um documento, sabe? Então, pra gente, às vezes, chegar a realizar nosso sonho, a alcançar nosso objetivo, às vezes, basta começar e colocar as desculpas de lado, porque eu podia ter falado pra minha irmã, não, como é que eu vou escrever uma história sem computador, não tem como, não sei o quê. Mas, de alguma maneira, eu acabei, né, entrando nisso mesmo sem ter a ferramenta mais propícia, digamos assim, para aquilo. E depois as coisas foram acontecendo. Sim, até uma mensagem positiva, né, que você passa para os seus seguidores, para o pessoal que está assistindo, é isso, né? Comece, né? É verdade. Independente do que você tiver na mão, comece, né? É verdade, independente do quanto você se sente capaz, também do quanto você se sente preparada, porque muitas vezes eu me peguei pensando assim, por que eu inventei isso? O que eu achei que eu ia... Nossa, exatamente esse pensamento que passou pela minha cabeça. Nossa, quem que eu achei que eu era para conseguir escrever um livro, assim, sabe? Não tô nem um pouco preparada para isso. Bem no comecinho, falei, nossa, nunca vou conseguir terminar esse livro. Eu pensei na época, por que eu inventei isso e tal? E hoje eu já tenho 8 livros escritos, assim, então... A gente consegue, se a gente se dispor àquilo, se a gente buscar se capacitar também, que eu acho que é muito importante. Não deixar só a intuição funcionar, porque eu acho que todo mundo tem um dom e um talento, e esse dom e o talento podem ser aperfeiçoados quando a gente corre atrás disso também, né? E falando nisso de correr atrás... E falando disso, correr atrás, os seus livros acabaram sendo publicados, né? Teve O Filho do Imperador, foi publicado. E como foi esse processo de sair do Wattpad e entrar numa editora? E como que foi pra gente? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, foi muito emocionante, verdade. Foi muito emocionante. Nossa, eu chorei muito quando peguei meu livro na mão, porque, como eu te falei, era um sonho antigo que eu tinha, porque eu sempre amei ler, eu sempre amei livro, eu sempre amei literatura. Nossa,
Um livro, pra mim, era assim, o melhor presente. Eu amava livro. E eu sempre quis ter um livro escrito por mim. Só que eu realmente não achava que isso era possível. Era uma coisa assim, um sonho. Não vou dizer assim, um sonho distante. Nossa, nunca vou alcançar. Porque eu nem me preocupava com isso, porque eu acho que eu nem acreditava mesmo que eu ia fazer isso um dia de verdade, sabe? Então, quando aconteceu, e aí apareceu uma editora, eu lembro que eu tava almoçando com a minha chefe na praça de alimentação do shopping. E aí chegou uma mensagem assim, aí eu olhei o celular e apaguei. E ela falou, pô, eu falei, chegou uma mensagem aqui de uma editora querendo publicar meu livro. Ah, besteira, não vou nem olhar, né? E ela falou que eu tô maluca. Responde, porque vai que é uma coisa séria e tal. Eu falei, não vou responder não, isso é besteira. E aí eu respondi, não era besteira, era sério, eles estavam realmente querendo publicar meu livro. E foi bem legal, porque era um livro que eu não estava esperando, né? Era uma coisa que eu não estava nem imaginando acontecer, porque o mercado editorial ele era muito diferente do que ele é hoje em dia, antigamente, né? Antigamente você tinha que procurar uma editora, mandar seu livro impresso, seu manuscrito, voltando um pouco mais no tempo, até escrito à mão. Então, assim, a editora lia, avaliava e tal. E hoje em dia é muito diferente. Às vezes você chega aí você chegava no leitor, né? E hoje em dia você chega no leitor primeiro através da internet para a editora conhecer você. E era uma editora pequena de Curitiba. Eles tinham um certo tempo no mercado, mas publicando livros didáticos, né? Aqueles livros que a gente estuda, de escola e tal. Mas não tinham ainda publicação de livros de ficção. Eles estavam começando um selo de ficção. E aí eles recrutaram alguns autores assim nessa plataforma que eu escrevia, e um deles fui eu. E aí eles me convidaram, fizeram uma proposta. Não foi uma proposta de publicação tão tradicional assim, porque a publicação tradicional mesmo é uma publicação que você não investe nada, então eu tive que dar uma investida. Eu não paguei para eles assim, eu vou pagar para publicar meu livro, mas eu tive que comprar uma parte dos livros, então eu tive que investir, entendeu? Uma parte da tiragem. A tiragem era de 1.000 livros. Eles iam publicar 1.000 livros e eu tinha que comprar 100 livros. Então, eu comprei 100 livros e vendi eu mesma, entendeu? E aí, eles falaram, olha, a gente tá começando agora e tal, aí você se compromete a comprar uma parte da tiragem para você... Aí, lógico que era preço de custo e tal. Então, eu fiz esse pequeno investimento, comprei uma parte dos livros, mas... e, geralmente, autores iniciantes fazem isso, né? Quando recebem propostas de editoras menores. Mas existem editoras mais tradicionais que publicam livro sem cobrar investimento nenhum da parte do autor, só a própria história. E foi o que aconteceu com o Lumen agora. Eu recebi uma proposta para publicar com uma editora sem pagar absolutamente nada. Então, você vai vendo assim também que a carreira vai dando uma evoluída quando você, né, começa a alcançar conquistas mais diferentes, que é uma coisa mais difícil você conseguir publicar. Era o ideal, né? Porque você tá oferecendo, está vendendo o seu trabalho para a editora. Na verdade, quando você publica, a editora compra o seu direito autoral. Você vende o seu direito autoral para a editora, né? Então, o ideal é que sempre você consiga a publicação sem investimento da sua parte. Mas eu não tenho nada para reclamar. Também foi bem legal com o Filho do Imperador, porque alcançou muita gente e eu tive retorno, porque consegui vender todos os livros e tal. Então, acho que foi muito emocionante esse primeiro contato com o material, quando ele chegou para mim. Eu lembro que as 100 os 100 livros, né, chegaram numa caixa, assim, bem grande no meu trabalho, porque eu passava o dia lá, né, trabalhando, então eu pedi para entregarem lá, não ia ter casa para receber a encomenda, né. E aí, quando chegou, eu abri, eu vi meu livro em papel, de verdade, um livro de verdade, sabe? Foi muito emocionante. Ixi, eu chorei muito. Foi muita lágrima por todo lado. Todo mundo ficou me olhando achando que eu era louca. Mas foi seu primeiro recebido, né? Legal. Meu primeiro recebido de mim mesma. Nossa, foi muito choro. Foi muito legal. Até uma foto. Até registrei o momento. Tirei a foto. É emocionante, com certeza. Teve um outro livro seu também que você retrata um pouco do universo dos surdos, né? Que... foi em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Eu tenho alguns trabalhos realmente nessa linha sobre surdos, mas o principal foi o primeiro, né? E o principal é em todos os sentidos, que é esse livro que é o meu livro mais lido de todos. E acabou que, assim que você lançou ele, e
Aí teve uma prova do Enem também que falou sobre essa questão, né, de inclusão. Aí muita gente que leu o seu livro amou, porque estava super, né, por dentro do assunto. E como que você assim se preparou para escrever esse livro sobre os surdos, né? Porque a gente precisa realmente de um preparo, né? Verdade. De um estudo, de uma pesquisa. Como é que você se preparou para estar escrevendo da realidade, né? Então, eu queria retratar a realidade da maneira mais fiel possível. E eu tenho uma familiar que é surda, que é minha tia, Rúbia. Ela mora em Pernambuco. E eu sempre tive muito contato com ela, essa troca. Ela sempre foi minha leitora. Muito engraçado, porque ela falava de mim assim, com o maior orgulho para todo mundo. Minha sobrinha é escritora, não sei o quê. E ela lia meus livros. E eu queria escrever esse livro, mas eu não podia publicar no Wattpad, porque senão ela ia ver. Eu queria fazer uma surpresa para ela, sabe? Eu acho que da minha família, ela é uma das que mais me apoiavam assim no começo. Poucas pessoas da minha família levaram a sério no começo. Como eu falei, quando a gente começa, poucas pessoas levam a sério, né? Acho que você tá inventando mais uma moda. E aí, quando as coisas vão começando a acontecer, as pessoas vão falando, nossa, não, mas deu certo mesmo, não, que legal, pode ser que ela sabe o que ela tá fazendo, sabe? Então, ela não foi uma dessas pessoas, ela foi uma pessoa que sempre apoiou muito, deu a maior força. E aí, quando eu escrevi esse livro, eu tinha que fazer de tudo para esconder dela, mas ao mesmo tempo eu queria saber desse universo. Então, como ela morava muito longe de mim, eu pegava pessoas da minha família que eram mais próximas do convívio dela, né? Para saber coisas do dia a dia dela. E minha tia tem uma característica muito forte, que ela é surdo-oralizada. Então, muitas pessoas acham que os surdos são mudos, né? E não existe essa ligação médica entre a surdez e a mudez. Então, não existe surdo mudo. Você sabia disso? Não, a gente realmente liga uma coisa com a outra, né? Não existe, verdade. Acho que a falta de informação às vezes faz as pessoas acharem que existe isso, mas na verdade não existe, né? Não tem nenhuma ligação médica entre a surdez e a mudez. Até existe surdo cego, mas não existe surdo mudo. Uma pessoa é muda por outros motivos, porque ela perde as cordas vocais, ou tem alguma doença, ou já nasce com algum problema, né, de formação, ou a pessoa é surda por inúmeros motivos também que podem causar surdez. Mas surdo mudo só se acontecer alguma coisa para a pessoa ter os dois. Realmente é um problema na audição e na fala, mas não vai ser nunca interligado uma coisa à outra, sabe? Quer dizer, nunca, não sei, mas muito dificilmente vai ser ligado uma coisa à outra. Mas enfim, então, tinham várias coisas assim que eu precisava aprender e ter informação para poder escrever a história. Então, eu chamava essas pessoas que eram perto do convívio dela, viviam perto dela, para saber coisas que ela vivia, da vivência dela. Então, tem algumas coisas no livro, por exemplo, que são da vivência dela. Uma é que o personagem principal, ele é surdo-oralizado. Ou seja, ele fala. Tem muitos surdos que não falam, mas não é porque eles são mudos, é porque eles não aprenderam a se expressar verbalmente, né? A expressar as palavras como a gente, porque eles não escutam, então ninguém nunca ensinou. A gente aprende pela audição, na verdade, né? A gente aprende a falar, a pronúncia das palavras pela audição. Então essas pessoas podem nunca ter aprendido, porque não teve uma pessoa para ensinar, ou porque eles não gostam. Muitos sabem falar, sabem oralizar, mas para eles não é interessante, porque eles têm a língua deles, que é a língua de sinais, né? Então preferem realmente fazer uso da Libras. No caso da minha tia, ela é oralizada e ela gosta e ela oraliza. Então ela trabalhava como caixa de um mercado, e a minha prima falava que ela conversava com as pessoas normalmente, assim, e às vezes as pessoas nem sabiam que ela é surda, né? Porque ela faz a leitura labial e ela fala. Então ela fala com um tom diferente, com um jeitinho diferente, e as pessoas achavam às vezes que ela era estrangeira. Então tem uma cena no livro que a mocinha encontra o rapaz pela primeira vez e ele fala com ela, e ela não sabe que ele é surdo, né? E ela até trata ele meio mal, assim, e ele fica chateado, mas ele não sabe que ela não sabe que ele é surdo. E ela não sabe que ele é surdo. Enfim, aí acontece essa pequena confusão e ela pensa, nossa, esse cara deve ser estrangeiro, porque ele fala diferente. E aí eu peguei isso da vivência da minha tia e foi bem bacana, porque várias pessoas que conhecem esse universo se identificaram por ter realmente cenas que acabaram sendo muito verdadeiras. E além da minha tia, da minha família que convive com a minha tia, eu também procurei, lógico, material sobre isso, e algumas pessoas surdas. Então eu tive alguns leitores betas, que são aquelas pessoas que leem seu livro antes deles virem a público, que eram surdos, e eles me ajudaram muito nesse momento,
principal deles foi o Léo Vitorino, que é um youtuber surdo. Ele leu e deu a opinião dele, foi muito legal, porque eu aprendi muito com ele. Hoje em dia ele é um grande influenciador nessa área, bem bacana também. Ele cresceu muito. E hoje em dia ele bomba lá no canal dele no YouTube. E eu aprendi muito com ele, assistindo YouTube também, surdos no YouTube. A internet foi uma ferramenta muito boa, assim. Além de material escrito, eu tive muito acesso a essa comunidade surda, né, na internet. E aprendi muito sobre a cultura surda e acabei me inserindo nessa comunidade, porque mais tarde eu aprendi Libras. Ah, tem uma história muito legal. A minha professora de Libras, eu entrei no curso de Libras aqui quando eu voltei para o Rio, né? Eu escrevi esse livro quando eu morava em Belém. Quando eu voltei para o Rio, eu não sei se você viu essa história. Você sabe disso? Que quando eu voltei quando eu voltei pro Rio, eu comecei a estudar Libras, porque eu queria aprender, eu sabia, sempre soube um pouquinho, porque eu tive Libras na faculdade. E na minha igreja tinha Libras na época. Então eu acabei me envolvendo com o ministério e aprendi uma coisa ou outra. Então quando eu escrevi o livro, não era crua em Libras, sabia uma coisa ou outra. Os sinais que eu usei no livro, eu já conhecia. Só que eu queria ser fluente, né? Até hoje eu não sou fluente, mas eu sei que eu consigo me comunicar, ter uma conversa com um surdo quando eu encontro um. Mas assim, eu não sou totalmente fluente ainda, mas tô trabalhando nisso. Mas enfim, e aí quando eu cheguei aqui, quando eu voltei pro Rio, eu entrei no curso de Libras na igreja. E a minha professora, a Yara, ela tinha sido minha leitora no Wattpad, quando eu publiquei o livro em Belém, uma coisa. E na época que ela lia meu livro, ela estudava Libras. Não é incrível isso? É uma coisa que a literatura pode fazer, né? Foi juntando, né? E ela, quando ela descobriu... foi muito legal, porque ela sabia que eu era escritora, mas ela não sabia quem eu era. E aí, quando ela entrou no meu Facebook, ela viu qual era o meu livro, ela falou, Camila, como assim? Eu li esse livro quando eu tava estudando Libras, e agora eu sou professora de Libras. Nossa, muito legal. Mistério, hein? Mistério. Eu sei mais ou menos, eu só aprendi também, acho que foi o alfabeto, e umas palavras e outras soltas, porque minha tia, ela também é intérprete. E isso eu fui pegando um pouquinho, né? E a gente vai curtindo também, né? É uma linguagem muito legal, assim, muito bacana mesmo, porque você aprende totalmente diferente, e olha, e é uma coisa engraçada. Uma coisa que eu aprendi nesse processo é que Libras é uma língua. Então, assim, ela foi reconhecida como uma língua. E na época era o Fernando Henrique que era presidente, e teve uma lei que reconhecia Libras como uma língua brasileira. Então, é uma coisa que a gente deveria aprender, porque é uma outra língua que existe no nosso país, além do português. E nem todo mundo conhece, né? Então, era muito interessante que todo mundo soubesse Libras. A gente não ia ter tanta dificuldade de acessibilidade se existisse essa possibilidade de todo mundo ter acesso, né? Existe até incentivos para que seja ensinado nas escolas, para que todo mundo cresça sabendo. Ia ser maravilhoso. Sim, exatamente. É uma forma muito bonita de inclusão, né? De agregar os surdos, né, no nosso dia a dia, e isso faz muito bem para eles e também vai fazer muito bem para a gente, tenho certeza. E Camila, como é para você assim um momento que você separa um pouco do seu tempo para pensar em histórias e para se dedicar um pouco a isso? Como que é para você assim esse momento? Vou me dedicar agora a isso. Isso faz bem para sua ansiedade? Se você tiver ansiedade, isso faz bem para o seu... É como se fosse uma terapia, esse momento seu de chegar, sentar e escrever? Então, pode ser, pode fazer bem, pode fazer mal, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Então, acho que a pessoa que é a mente criativa, ela já é inclinada a ser ansiosa. Porque a gente imagina muito, a gente já imagina o problema antes dele acontecer, a gente imagina a situação que pode acontecer por causa de uma coisa pequena, às vezes se torna um monstro. Então, assim, pode ser muito terapêutico. Para mim, foi muito terapêutico no começo. E também foi uma das coisas que mais causaram... Aliás, melhor dizendo, foi a coisa que causou a pior crise de ansiedade na minha vida, a literatura. Então, tem os dois lados. Então, tudo na nossa vida como tudo na nossa vida, a gente tem que ter equilíbrio também nas coisas que nos dão alegria, que nos dão prazer, tem que equilibrar em todos os sentidos, né? Porque no começo eu sentava e escrevia, e aquilo para mim era um processo terapêutico. Ainda hoje é um processo terapêutico, porque a gente desliga dos problemas, às vezes, né, que nos obcecam.
e se prende naquele mundo ali, naquilo que a gente está fazendo. Então é maravilhoso nesse sentido. Também é uma maneira, uma rota de fuga, uma maneira de você desabafar, de você colocar lá suas ideias, seus pensamentos, aquilo que você acredita. Os meus livros tem muito de mim, tem muito da minha fé, tem muito das minhas crenças, tem muito das minhas características, até da minha formação, né? Sempre aparece um pouquinho ali. Mas também tem aquela coisa de medo de aceitação que pode acabar rolando, porque você está se expondo, né? A gente está jogando a nossa cara ali para o mundo, a gente está mostrando nossa habilidade para todo mundo. Tem gente que não vai gostar do que você acredita, tem gente que não vai gostar da maneira como você escreve, das palavras que você escolhe. Então, realmente, tem que ter um equilíbrio aí para a gente não também se entregar demais a isso e acabar esperando de uma maneira não saudável. Tá entendendo? E quais são os seus projetos agora para o futuro, né? Ou para um futuro mais presente, né? Atualmente na sua vida? Como você está lidando agora? Está escrevendo outro livro? Está fazendo algum outro projeto? Como é que está sendo isso aí? Então, eu acabei de escrever um livro agora, essa semana, mas eu nunca acredito que eu acabei mesmo, porque assim que a gente termina, sempre tem uma coisinha ou outra para revisar, a gente tem que fazer uma leitura inteira da história. Sempre é bom deixar a história descansar um pouquinho, porque a gente não enxerga certas coisas depois de ler várias vezes. Então, deixa descansar um pouquinho, depois a gente retoma e continua trabalhando daí. Eu continuo escrevendo, mas eu não estou publicando tanto na internet mais, porque eu ainda continuo publicando. Agora Então, assim, eu comecei a trabalhar num conto agora que eu vou publicar no Wattpad para os meus leitores, né? Que o Wattpad é de graça, então a galera entra lá e lê sem precisar investir nada. Tem uma galera jovem em peso, assim, que nem tinha contato com literatura, que acabou tendo esse acesso democrático à literatura através dessas plataformas gratuitas de internet. Então, eu não gosto de deixar ele de lado, é um lugar que eu quero estar sempre publicando, é porque onde eu comecei, é onde meu público está, e eu gosto muito de lá, apesar de não ter, talvez, esse retorno financeiro, né, que a gente acaba sempre esperando naquilo que a gente investe. É uma coisa que eu gosto muito e eu não quero deixar de lado. Então, paralelamente a isso, eu estou fazendo a parte mais profissional, que é escrevendo livros que estão sendo guardados para um trabalho mais tradicional, que é essa coisa de mandar para editora, para avaliação, para ver se realmente consegue chegar numa editora mais tradicional e ir direto para a livraria, mas sem deixar de lado o público digital. Sim, sim. Camila, muito obrigada. Foi um bate-papo muito bacana. Que agradeço. Você está aí com mais de 6 mil seguidores também no seu Instagram. Então deixa pra gente aí suas redes sociais, para o pessoal estar te seguindo, te acompanhando nesse universo maravilhoso aí da literatura. Tá bom. O meu Instagram é de livros, na Estante da Mila. Meu Instagram pessoal é _Camila Antunes, com A só. O Facebook Camila Antunes Autora e o Wattpad é Camila Antunes. Muito obrigada, um beijão, adorei nosso papo. Obrigada a você, também amei. Obrigada pelo convite. Amei também. Que isso, estamos aí para isso. E você, minhas amigas, você mais belas, curtam, compartilhem, chame a mulherada para assistir, para estar junto, se empenhar, né? Ser criativa e vamos impactar as mulheres. Um beijão e fui!